Fala, meu povo, vamos começar aqui a quarta parte da análise da discografia do Rage. A gente já falou sobre os discos da banda dos anos 80, dos anos 90 e agora vamos falar dos álbuns da década de 2000, de 2000 a 2016. É uma década que a gente pode, vamos dizer assim, dividir em duas partes. Essas duas partes eu vou falar neste vídeo, no vídeo só. Vai ser este. A primeira parte é a parte de 2000 a 2006. É uma fase da banda que ficou conhecida pela seguinte formação: Pivi Wagner no baixo, Victor Smolsky na guitarra e Mike Terrana na bateria. É uma formação pela qual os fãs têm muito carinho. Essa fase de 2000 a 2016 é a fase que a grande maioria dos fãs mais gosta. Então é uma fase que a banda toca muitas músicas dessa fase no show por ser a fase mais atual e pelos fãs também gostarem muito. Tipo, não vai ser tão comum você encontrar um fã dizendo assim: "Ah, eu gosto mais da fase dos anos 80, da fase antiga do Rage, anos 90". A galera vai curtir mais, na sua grande maioria, essa fase. Então vamos lá. A fase. Vamos falar da fase de 2000 a 2006, que é com essa formação que eu falei. É uma fase caracterizada por uma modernização do som da banda frente ao estilo heavy metal. Eles reaproveitam alguns elementos do metal moderno e colocam em seus discos, mas não os elementos assim alternativos, coisa de nu metal, coisas como o System of a Down ou Slipknot iam fazer na época, não, muito pelo contrário. O moderno que eu digo é a pegada hard and heavy moderna, que é um som de guitarra mais dobrado, com um timbre assim mais grave, mas sem perder aquela essência hard and heavy das antigas, sendo que mais arrojada, mais rápida, com mais peso. Isso em essência que caracteriza o Rage de 2000 a 2006. É uma fase que foram produzidos três álbuns. Três álbuns. O primeiro, Welcome to the Other Side, de 2001. É o álbum que estreia essa fase. Essa fase estreia essa nova formação. O primeiro álbum dessa formação que eu falei: Pive, Victor e Mike Terrana. Mike Terrana, inclusive, um baterista muito considerado no metal, por ter tocado com Rage, por ter tocado com Grave Digger, se não me engano também tocou, por ter tocado com a Tarja. Muitos fãs gostam muito desse cara, porque você é um excelente baterista. Welcome to the Other Side 2001, porque começa aí a fase, você já começa a perceber esses elementos que eu falei da modernização do som da banda. E dele eu recomendo duas dobradinhas. A primeira, a Intro e Pain the Devil on the Wall, que são as duas músicas que iniciam o disco. A intro é só uma introduçãozinha mesmo, de 1 minuto e pouco. Mais pra frente nós temos a outra dobradinha que eu recomendo, que é a Lunatic e Riders in the Moonlight. Lunatic também é uma introdução instrumental. Riders in the Moonlight é uma música que combina o estilo do Rage com sons, vamos dizer assim, mais latinos, né? Aquela coisa do merengue, essas coisas. E ficou uma combinação muito legal, particularmente eu curti. E por fim, a música Sister Demon, que é um hard and heavy bem moderno, bem bacana. A galera vai gostar. Depois do Welcome to the Other Side, em 2002, eles lançam o álbum Unity. É um álbum que tem alguns clássicos. Sim, falando em clássico, em 2001, no Welcome to the Other Side, eles têm um clássico da banda nesse álbum chamado Straight to Hell, que é um blues. Um blues pesadão, mas que pra você conhecer a banda, eu prefiro, particularmente falando, que desse álbum conhecer através dessas três músicas que eu falei. Straight to Hell é um pouco
diferente, assim, por essas três, pra mim, pelo menos, minha humilde opinião, é um pouco mais, assim, seguro. Vamos pro Unity, que é o álbum de 2002. No Unity, eles mantêm a linha, sendo que eles dão uma aprofundada um pouco mais. O Unity é um álbum mais pesado em relação ao anterior. Então, não tem velocidade, mas não muito. Mas ainda tem um pouquinho. E dele eu recomendo as músicas All I Want, que é também um clássico da banda, Saddest World on Fire, outro classicão, e Seven Deadly Sins. Uma curiosidade, essas duas primeiras, a banda tocou no Wacken em 2009 com participação especial do Hansi Kusch, do Blind Guardian. Ficou bacana as versões, eu recomendo assistir esse Wacken em 2009. O show deles, tem no YouTube. Em 2003, se eu falei a terceira, Seven Deadly Sins, enfim, agora eu falei. Terceiro álbum e último álbum dessa formação com Terrana, Smolsky, é o Sound Chaser. O Sound Chaser, eles têm outro clássicozão, War of Words, que eu recomendo. E os outros dois que eu recomendo desse álbum, que segue um pouco a linha do anterior, sendo que um pouquinho mais rápido, ou seja, é mais próximo do Welcome to the Other Side, é Grade O1s e See You in Heaven or Hell. São duas músicas. A segunda é um pouquinho mais emocional, mais épica. A terceira é puxa um pouquinho, mas pouquinho mesmo de prog. Você vê umas pontinhas aí de prog. Power prog, viu? Tipo Symphony X, Camelot, essas coisas. Não prog rock progressivo. Mas vamos lá. Do Sound Chaser, tem uma músicazinha de bônus chamada French Bourrée, acho que é a última música do disco. Essa música é o seguinte: não é uma música que eu recomendaria pra qualquer um conhecer ou escutar a banda, mas por ser uma música que eu achei bacaninha, eu recomendaria sim pra alguns. Em termos de nova HMB, o que eu diria? Eu diria o seguinte: galera no estilo do Coveiro ou do Careca, não recomendaria essa música, porque, por exemplo, se o Careca fosse fã de Rage, fã de Power Metal e tal, Power Metal Raw e tal, o que é que ele poderia dizer dessa música assim, na opinião dele, talvez. Que essa música para o álbum seria algo como o Don't Walk Away, o cover do Tank que o Sodom fez no Agent Orange. Ou seja, uma música assim que destoa e talvez o Careca não curtisse muito e tal. Então, Careca não recomendaria pra você escutar essa música por destoar um pouco e tal. É cover talvez algo parecido, mas galera tipo Marcos Vinícius, talvez Renato, Flávio, Anderson Lima eu já recomendo, façam um teste, escutem. Maneitor, João Pedro, eu recomendaria. Porque como eu falei, é uma música assim que destoa mais, né? Mas é isso aí, vamos lá. Eu achei bacana, mas vamos lá. Então esse foi o último álbum com essa formação. Ou melhor, foi o último álbum com o Terrana na bateria, porque depois ele sai e no lugar. Vitor Smoke continua e no lugar do Mike Terrana entra o André Hilgers, que ainda se mantém o nível de qualidade da coisa. 2006 pra cá, esses últimos 10 anos eu considero uma outra fase diferente de 2000 a 2006. Porque a partir de 2006 o som do Rage fica diferente em relação a 2000 a 2006. A partir de 2006 o som do Rage fica assim um pouco mais power prog, já não tem hard and heavy, mas já não é tanto quanto em álbuns como o Welcome to the Other Side ou o Unity, tá um pouquinho diferente. Por exemplo, sim, e cada disco eu vejo que assume meio que uma identidade própria, vamos dizer assim, nessa fase que é 2006 pra cá. O Speak of the Dead, que é 2006, ele é um álbum que se parece com o 13. Eu poderia dizer que é o irmão do 13, sendo que é um álbum assim mais pra frente, é um álbum mais legal, um álbum mais
sinfônico puro, não tem aquela característica mórbida que o 13 tem. Desse álbum eu recomendo a Suite Lingua Mortis, que é o conjunto das 7, 8 primeiras músicas do disco, que é tipo uma ópera, ficou muito legal. Lembro o 13 por causa disso, por ser ópera, por ter orquestração, mas é mais pra frente, mais legal. E recomendo, além dessas, 3 músicas, que são bem pesadas, bem pra frente, que é No Fear, Soul Survival e Speak of the Dead. 3 músicas muito legais. Também tem uma música chamada Full Moon, que é um clássico, acho, da banda. Foi uma música gravada em vários outros idiomas, como japonês, russo, espanhol. Mas pra conhecer eu não indicaria muito não. Vamos lá. Em 2008 eles lançam o Carved in Stone, que é um álbum que talvez lembre um pouco o Unity, mas é mais progressivo, é rápido também, mas não tão rápido quanto Welcome to the Other Side. Talvez com o Unity, sim. Dele eu recomendo Long Heart Road, Lost in the Void. Recomendo Lord of the Flies. Lord of the Flies é uma orquestra, música orquestral meio crítica, não sei se é uma música crítica. Cover, escute Lord of the Flies e me diga se é uma música crítica ou se não chega a ser uma música crítica, mas é uma música interessante. Tem orquestra, tem peso, recomendo escutarem. E um bônus. O bônus é o seguinte, em 2009 eles lançaram um EP em alemão, uma música em alemão chamada Gib dich nie auf, mas eles também gravaram essa música em inglês, se chama Never Give Up. Recomendo essa música, é um hard and heavy muito legal, estilo anos 80, muito bacana, muito gostoso de se ouvir. Recomendo. Em 2010 eles lançam o Strings to a Web, que é um álbum, lembra um pouquinho, mas só um pouquinho Welcome to the Other Side, mas tem sua identidade própria também, um pouquinho mais, um pouco mais ambiente. Nele tem uma música orquestral, também uma epopeia, vamos dizer assim, que eu recomendo, muito legal, chamada Empty Hollow, música de 6 minutos, muito legal de se ouvir, gostei, recomendo. E além dela, recomendo também The Beggar's Last Dime e um outro hard and heavy, bem bacana de se ouvir, estilo anos 80, chamado Hell Girl. Essas 3 músicas são muito legais, recomendo. Além de Empty Hollow, se não me engano, é quem abre também uma pequena suite de músicas, uma pequena epopeiazinha. Mas Empty Hollow, escutem, muito legal. Por fim, nós temos o álbum de 2012, 21, que segue um pouco a linha do Strings to a Web, 2010, que é esse último que eu falei. 21 é o que eu vi mais escutando recentemente. Dele eu recomendo Forever Dead, recomendo a música chamada Destiny e Concrete Wall. Destiny das 3 é a música mais legal, na minha my humble opinion. Inclusive uma curiosidade legal dessa música é que na música anterior a ela, o finalzinho da música anterior, você já começa um solozinho, uns acordes de violão que culminam no refrão dessa música. Então ficou uma jogada que particularmente eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Então Forever Destiny e Concrete Wall. Então galera, em geral, essas 4 partes compreenderam aí toda a análise de toda a discografia aí do Rage. Agora vocês sabem do que se trata a banda, do que se trata em geral cada álbum. Aqui abaixo no tópico do VK vou colocar aí esses áudios para vocês conhecerem, para vocês ouvirem e tal. Então é isso aí. Vou gravar ainda mais um vídeo falando sobre o álbum novo do Rage, o The Devil Strikes Again. Foi um álbum que eu curti pra caralho, pra mim é um dos melhores do ano. E vou tentar relacionar ele com a discografia aí da banda, tentar mostrar do que se trata esse álbum e por que é que eu gostei tanto. Mas é isso aí, galera.